Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui de volta mais uma vez com a Hora Nazarena, uma devocional da Igreja do Nazareno no Tauá, com esse propósito que é abençoar a sua vida, abençoar a sua família, aqueles que estão à sua volta, depois aí desse feriadão, tudo isso que a gente pôde viver, e nós podemos voltar aqui, glorificar e exaltar o nome do Senhor, que mais uma vez nós temos essa oportunidade de meditar na palavra do Senhor. Deus tem sido fiel para conosco, falado aos nossos corações e nos dado ânimo a cada dia para que nós possamos meditar na sua palavra e conhecer um pouco mais das suas promessas. Hoje nós vamos meditar no texto da palavra do Senhor que se encontra no livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2 e 3. Hebreus 12, 2 e 3, nos diz assim a palavra do Senhor. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Amém? Aleluia. Eu costumo dizer que nós temos uma dificuldade imensa de podermos fazer parâmetros para as nossas vidas. Ou quando nós fazemos parâmetros, normalmente nós fazemos por baixo. E é sempre mais fácil fazer isso. O exemplo claro disso é nós podemos pegar os nossos filhos, Vamos supor que o filho tira uma nota, não muito agradável. Mas vamos colocar que passou, Tirou um 6, um 7. Aí você chega para ele e fala, filho, mas você tirou só 6, só 7. Aí ele fala, pai, eu estou na média. E os outros que tiraram 4, 5? E isso naturalmente então o conforta. E às vezes a gente olha e fala assim, é verdade. Mas se nós pudéssemos comparar, chegar para ele e falar, filho, mas e se você olhar para aqueles que tiraram 9, 10, será que está bom? Não seria melhor assim? Veja que esse texto ele vai nos mostrar justamente isso. Quando nós pegamos como parâmetro outras pessoas que sofreram as mesmas coisas que nós sofremos, e aí, em meio a isso, por causa que essas pessoas desistiram, às vezes nós somos levados também a nos desanimar e olhar isso como parâmetro. Não, mas tal pessoa que parece ser mais forte, que parece ter mais condição, que parece ser mais espiritual, que tem mais tempo de igreja, que está isso, aquilo, outro, passou por essas coisas e ele abandonou tudo, ele desistiu. Mas olha o que esse texto ele nos propõe. Ele fala assim, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Veja o que ele vai começar. Peraí, olhando para quem? Ele está querendo justamente traçar para nós um parâmetro de, em vez de nós olharmos para os nossos lados, para aquelas pessoas que aconteceram isso, que aconteceram aquilo, e que desanimaram, ele fala assim, olhai para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ele fala, estava proposto a ele uma alegria, estava proposto a ele uma vida de glória, porque sendo ele Deus, tudo estava ao seu alcance. Mas então ele vai dizer assim, mas ele, Jesus Cristo, ele simplesmente suportou, em lugar dessa alegria, uma cruz. Não simplesmente isso, mas sem importar com a vergonha que aquela cruz aparentemente poderia trazer sobre a sua história, sobre a sua vida, ou qualquer mancha sobre o seu corpo. E ele vai dizer um pouco mais, dizendo assim, e devido a isso, devido a ele suportar essa cruz, hoje ele está sentado à direita do Pai.
Ou seja, aquele sofrimento trouxe para ele um peso de glória. Aquela alegria que estava suposta ou proposta para ele, certamente não mudaria muito para ele a história, mas suportar a cruz mudou. E mudou por quê? Porque pela cruz ele conquistou a você, ele conquistou a mim, ele conquistou a nós. Então ele troca aquilo que aparentemente era uma suposta alegria, né, por toda a humanidade. E isso não trouxe para ele vergonha alguma. Aí ele vai dizer um pouco mais. Portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. Pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não se canse e nem se desanime. Então ele fala mais uma vez, pense naquele, quem é que suportou tamanha oposição dos pecadores? Jesus Cristo. E ele diz que quando nós olhamos para ele, quando nós olhamos o que ele suportou, a vergonha da cruz, o escárnio dos pecadores, o chicote romano, só que isso não era nada, né? Diante da maior oposição que Jesus Cristo suportou, que foi o afastamento de Deus, né? Porque a Bíblia nos fala que naquele dia os céus se escureceram, era como se Deus não quisesse olhar, Deus não poderia se aproximar dele, porque ele estava tomando todos os nossos pecados. Ele fala que ele suportou então tudo aquilo, tamanha oposição dos pecadores, e que isso é exemplo para mim, isso é exemplo para você, para que nós não nos cansemos e nem desanimemos. Talvez você está passando por tempos assim, as dificuldades são grandes, e a humanidade toda, né, está passando por isso. Nesse período de pandemia, esse período tenso a qual a maioria das pessoas estão passando, com dificuldades financeiras, com problemas psicológicos, com oposições e com planos a realizar, cada um deles mais escabroso do que os outros. Então, ele fala assim, olhe para Jesus, para que, vendo o que ele suportou, nós não venhamos nos cansar, nós não venhamos desanimar, ao contrário disso, nós possamos correr a carreira que nos está proposta. Então, que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a mim, que Deus nos abençoe, para que nós não desistamos, porque sabemos que Deus está conosco. Vamos orar? Pai, nós damos glória, nós louvamos o Teu santo nome, nós Te bendizemos, porque sabemos que o Senhor está conosco. Sabemos que as Tuas mãos têm nos guiado, sabemos que o Senhor tem manifestado nas nossas vidas o Teu poder e tem nos feito conhecer a Sua palavra. Nos ajude, Deus, a olhar para Ele, para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e nos mantermos ou nos colocarmos aquilo que está proposto, sermos firmes, inabaláveis, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Irmão, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, tudo aquilo que está à sua volta. Lembramos mais uma vez que a Hora Nazarena é uma devocional da Igreja do Nazareno no Tauá e tem esse propósito de abençoar a sua vida, propósito de abençoar a sua casa, propósito de te abençoar, para que o nome do Senhor, que está acima de todo nome, possa ser exaltado e glorificado. Fique na paz. Lembramos que amanhã, terça-feira, nós temos culto, então não teremos a Hora Nazarena, mas quarta-feira nós estaremos aqui neste mesmo horário. Se você perdeu alguma Hora Nazarena da semana passada, você pode entrar no canal da igreja e você pode encontrar. Se você está assistindo hoje aí pela primeira vez, se inscreva lá no nosso canal e possa desfrutar, né, dos cultos, dos devocionais e das horas nazarenas que nós colocamos lá. Deus abençoe a sua vida, fique na paz, até amanhã.